Olá pessoal, aqui Misael Silva e hoje eu vou falar sobre maldição hereditária e psicologia. Para aqueles que são cristãos, estão habituados já a esse termo, mas para aqueles que não são, dentro da perspectiva cristã, e muitas vezes citado no Antigo Testamento, havia uma promessa de que uma pessoa, quando ela cometesse um pecado, né, grave, ela teria uma maldição sobre a sua vida e essa maldição tem sempre uma questão transcendente, né? Ou seja, por algum motivo, alguma situação que ela cometeu, ela teria agora sobre ela algo que aconteceria recorrentemente para lembrá-la dessa punição. E com certeza fazer com que outros também percebessem que esse erro teria, né, uma devida consequência. Mas tem uma parte na Bíblia, né, que eu não vou ser aqui específico, mas está em Êxodo, que fala que algumas maldições alcançariam gerações, né, uma pessoa até a sua quarta geração. Então passaria do pai para o filho, do filho para o outro filho, então para o filho do seu filho. Então, ou seja, quatro gerações seriam alcançadas pela maldição de uma pessoa, mesmo que as outras não viessem incorrer no mesmo erro. E na minha perspectiva, né, psicológica, lendo ali o livro de Êxodo, ali está falando de uma corresponsabilidade, de um pensamento não individualista e também de uma compreensão de que as ações que eu faço, elas não alcançam somente a minha vida, mas alcançam a vida de outras pessoas ao redor e com certeza daqueles da família. Então, quando você vê numa perspectiva bíblica isso acontecendo, muitas pessoas ficam em dúvida, e agora? Será que isso que eu estou sofrendo, esse é o contexto que os cristãos trazem isso num contexto de terapia? Olha, será que estou sofrendo, será que foi alguma maldição? É porque meus pais, meus avós, né, meus bisavós tiveram problemas, tiveram alguma situação, algum ato, né, cometido que é ruim? Então, muitos deles têm essa dúvida e ficam presos em não melhorar porque acreditam nesse tipo de perspectiva. Porém, né, dentro de uma perspectiva bíblica também, se você for em Ezequiel 18, aí tem que ser específico, porque a compreensão de uma crença ela tem que ser vista dentro da própria crença. Ezequiel capítulo 18 fala que nunca mais se dirá esse ditado em Israel, que o pai comeu a uva e os filhos ficaram com os dentes embotados. O que significa isso? Deus irá cobrar, né, dentro de uma leitura bíblica, dentro de uma explicação bíblica, aquele que cometeu o erro. Então, não terá mais isso de gerações serem alcançadas por erros que uma pessoa cometeu. Então, biblicamente falando, você já tem a resposta para isso. Porém, quando os cristãos chegam no contexto de terapia, eles ficam em dúvida. Mas será que é verdade? Será que realmente é assim? Então, eu vejo que isso se mistura dentro do imaginário, né, daquelas pessoas que são cristãs e que estão no processo terapêutico, porque elas muitas vezes não sabendo entender o que está acontecendo e por que estão sofrendo, elas muitas vezes acham que esse sofrimento tem alguma resposta divina, tem alguma resposta de olha, isso aqui é porque meus pais fizeram, ou seja, então eu não tenho como melhorar. E essa ideia, ela tem que ser combatida porque a responsabilidade, ela sempre foi pessoal e toda a ação, ela sempre foi de um cunho não somente particular, mas de extensões, né, para o grupo. Então, a Bíblia tem tentativas também de ensinar através de metáforas ou até de situações diretas como essa. Porém, o que a gente tem que entender é que nesse caso específico e no processo de terapia, as pessoas precisam compreender que não há uma maldição hereditária mais. Né? Na pessoa de Cristo Jesus, tudo foi vencido. Todas as maldições foram aniquiladas. O que há então? Né? Porque você vê repetições de histórias familiares. Porque nós temos uma união. Né? Com certeza nós temos um laço que nos guia e que faz uma constante entre nós. Mas recentemente, em 2015, Giacomo Rizzolatti, em Parma, na Itália, ele descobriu o que a gente chama de neurônio espelho. O que é neurônio espelho? Você aprende por observação. Então, muitas pessoas elas acabam imitando, repetindo
padrões de comportamento por observação. Elas estão ali olhando aquela cena, o pai gritando com a mãe mentindo para o pai, a mãe traindo o pai traindo a mãe, ambos tendo algum tipo de vício ou tendo algum tipo de situação complicada, e isso começa a ficar impregnado na mente. Quanto mais emoção, maior o registro de memória. Eu já falei isso em outros vídeos, mas a gente vai abordar isso com certeza no papo sobre neurociência. Então, quando as pessoas vivem situações dentro do seu grupo familiar, elas tendem a repetir por observação, aprendizado que se imprimiu por alta carga emocional e ficou registrado através de neurônio espelho. Então eu creio que essa resposta hoje para nós é o que passa mais perto do que a gente vê sobre repetições de comportamento. Logicamente que nós vamos ter outras repetições, mas você vai ver que está um pouco dentro disso, do que as pessoas observaram e a ausência de modelos diferentes para que elas pudessem ver diferente. Então, como se livrar disso? Como se livrar da repetição? Algo que Tony Robbins, ele que criou a psicologia positiva, ele falou algo muito interessante. Nós precisamos de modelos. Você quer crescer, você quer ser diferente da sua família, das pessoas que criaram você com os déficits, aí, os defeitos que elas têm, aceite elas, né, no sentido de que elas conseguiram ser isso. Mas como eu posso ser diferente? Eu vou criar um modelo diferente. Eu quero ser igual a pessoa fulano de tal. Então eu vou me aproximar do fulano, eu vou conhecê-lo, eu vou perguntar como é que ele chegou lá, o que ele fez, como é que ele enfrentou, como que ele lida com as coisas. Eu vou criar um modelo na minha mente de detalhes de como ele faz aquilo, de como ele faz aquela mudança. Assim como pegar uma bibliografia de alguém que você acha interessante e que fez mudanças significativas. Então, crie modelos novos e você terá uma nova vida. As maldições hereditárias foram no passado, isso tem um viés de aprendizado para o povo do passado, mas nós já entendemos que tudo que nós fazemos não diz respeito somente a nós, mas alcança as pessoas ao nosso redor. Então não existe maldição hereditária e você é responsável pela sua melhora, ainda que as influências que nós temos de tudo que acontece com a gente seja também comunitária, da nossa cultura, do nosso meio ambiente, da nossa genética. Porém, eu sou responsável pela minha vida. Você é responsável pela sua vida. Então, faça o seu melhor. Pense saudavelmente.